Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmela Gruni, advogada, e você está assistindo mais um vídeo sobre os direitos dos trabalhadores da Petrobras. Hoje nós temos algumas atualizações sobre a suspensão dos processos em relação à metodologia de cálculo da parcela RMNR que estão aguardando a PEC 7755. Na verdade não aguardam a PEC, aguardam o recurso extraordinário de julgamento de que ainda nem chegou no STF. O que eu preciso dizer para vocês dessa temática da metodologia de cálculo da parcela RMNR? Fiz o vídeo no dia 17 de maio comentando o segmento dos recursos extraordinários feito pelo despacho do ministro Relator de Lacerda Paiva. Posteriormente, no andar dessa carruagem, o que aconteceu? Diversos sindicatos dos trabalhadores peticionaram, questionando, seja por uma manifestação simples ou por embargo de declaração, a falta de abertura de prazo para apresentação de contrarrazões aos recursos extraordinários. Então essas petições vieram de norte a sul do país, da FUP, do Sindipetro RS, do sindicato no Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, lá de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, enfim, muitas manifestações, tá? Solicitações abordando esse vício que aconteceu, né? E daí chegou no dia 21 de junho, o ministro Renato de Lacerda Paiva fez um despacho considerando essas manifestações e decidiu tornar sem efeito o despacho de sequência 612, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. Abriu então prazo para que as partes apresentem as contrarrazões aos recursos extraordinários e estou pegando aqui para vocês. Isso foi no dia 21. Daí começaram a fazer as petições, foi disponibilizado no Diário da Justiça do Trabalho dia 25, publicado o despacho dia 26 de junho. Então as partes então têm esse prazo de 15 dias úteis aí para poder fazer esse recurso. E a gente também está lidando com uma questão de temporal agora de recesso do STF também, né? Então tem esse prazo, mas tem um recesso aí que tem que ser observado. E que o que eu posso dizer para vocês para o mês de agosto, pode ser que nós tenhamos alguma novidade, tá? Mas agora na sexta-feira passada teve agora que foi no dia, deixa eu olhar aqui, no dia 28 de junho, o ministro Gilmar Mendes suspendeu ações trabalhistas que analisam casos de contestação de acordos coletivos que limitam direitos trabalhistas não assegurados pela Constituição, tá? A discussão começou quando um funcionário de uma mineradora entrou na Justiça Trabalhista pedindo pagamento de horas extras pelo período em que ele gastava para se deslocar ao trabalho com o transporte cedido pela empresa. O pedido de suspensão de todos os casos similares ao da mineradora foi feito pela Confederação Nacional da Indústria, que entrou para participar do processo na condição de amicus curiae, por ter interesse no tema. Na condição, a CNI poderá elaborar manifestações para serem consideradas pelo Supremo. O que é importante nesse tema? Que é o 1046, tá? Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Se existe, tá? Aqui talvez não apareça direitinho, mas vocês botem aí, se vocês botarem no Google tema 1046, vocês vão localizar o andamento processual, os trâmites, né, que eu digo assim, né? Porque está vinculado ao leading case da ARE, né? 11.21.633. Vocês podem acompanhar esse julgamento, porque se está se discutindo aqui a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Constituição, quiçá, quem dirá, o direito assegurado da Constituição, que é a questão do adicional de periculosidade. Então nós temos um
sinal aí em relação ao ministro Gilmar Mendes, no sentido de que se há uma discussão sobre limitação que restringe o direito não assegurado constitucional, o que vai se decidir em relação àqueles que são garantidos pela Constituição, né? Como é o caso do adicional de periculosidade. Então é um indicativo, eu acredito, que apesar de não ser o tema, né, que eu estou falando 795 da RMNR, é um indicativo de que a Constituição tem que assegurar, se a Constituição assegura esses adicionais que são obrigatórios e não podem ser limitados ou restringidos, isso é um sinal positivo quando a gente tem uma sequência política, né, que a gente vê de muita fragmentação, de fragilização, de tentativa de boicote aos movimentos sociais, aos sindicatos, né? Então eu gostaria de deixar esse acompanhamento para vocês aqui, que eu imprimi, né? E que eu demorei um pouco para elaborar esse vídeo que tem agora 6 minutos, mas que eu procuro ter um cuidado de estar olhando assim o material para poder fazer algo que sintetize de uma forma simples, uma linguagem simples, aquilo que está acontecendo, para vocês poderem ficarem atualizados sobre a temática da RMNR e o que o STF, né, o Colendo do STF, vem demonstrado em outros julgamentos. Teve alguns trabalhadores que entraram em contato comigo perguntando sobre a questão do ministro Edson Fachin na reclamação 34.708, que foi ajuizada pela Petrobras Distribuidora no Supremo Tribunal Federal, referente ao andamento que estava acontecendo de um processo na 11ª Vara do Trabalho de Brasília, que discutia a metodologia de cálculo da parcela RMNR. Ele mandou sobrestar essa reclamação porque foi interposta então pela empresa, que estava alegando que se existe a PET 7755, que o relator é o ministro Alexandre de Moraes, determinando que todos os processos que discutam metodologia de cálculo da parcela RMNR devem estar sobrestados, assim deveria estar acontecendo inclusive com esse processo aqui. E ele disse, incluindo ações rescisórias, o que demonstra que a decisão questionada deixou de observar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Há discussões, né? A gente já conversou sobre a questão da segurança jurídica, da coisa julgada, do trânsito em julgado, né? Em outro vídeo sobre a questão de processos que já tiveram a discussão, já estão em execução, né? Tem processos que estão em fase já de aguardando alvarás emitidos sem poder ser entregues, porque existe essa suspensão, né? Então foram retirados, na verdade, agora foram excluídos, cancelados até que haja esse julgamento. Então, pessoal, mais ou menos é um posicionamento para vocês, assim, de que do dia 15 para cá, 21 de junho, teve esse despacho do ministro Renato Lacerda Paiva, que considerou que não teve a abertura do prazo para que haja a devida abertura do direito à ampla defesa, contraditório, pelas contrarrazões, para que sejam opostas aos recursos extraordinários, né, interpostos pela Petrobras e amicus curiae, que daí são as subsidiárias, que daí vai haver uma discussão da legitimidade disso, né, que na verdade até já tem contrarrazões aqui questionando que não tem legitimidade. Vamos ver o que eles vão, como é que vai ser esse entendimento de mérito aí, né? E estamos naquelas cenas dos próximos capítulos. Estamos com recesso aí previsto, né? Voltaremos em agosto. Espero que a gente possa dar mais notícias e que sejam notícias positivas. Tivemos um movimento que eu considero que foi importante, esse do ministro Gilmar Mendes, no tema 1046 do STF, que fala sobre a questão da limitação ou restrição, né,
de direitos garantidos por norma coletiva. E assim eu espero que com isso acenda uma chama de esperança e de fiscalização às ações que estão sendo feitas em âmbito administrativo da Petrobras. Concluo esse vídeo pedindo para vocês ficarem atentos sobre demissões irregulares, desrespeitando todo o procedimento dos trabalhadores que advém de concurso público com garantias, né, advindas da administração pública indireta, que são vinculados, e não pode acontecer e está acontecendo. Então peço para vocês que estão acompanhando esse vídeo, fiquem atentos, não assinem documentos nesses casos de demissões sem consultar um sindicato ou um profissional, né, um advogado na área. É arriscado. Existe todo um processo administrativo que deve acontecer, inclusive que da Controladoria Geral da União há um parecer nesse sentido que fala que tem que observar para dispensa um processo específico para demonstrar motivação, e ainda assim, né, há questionamentos sobre a forma que isso deve acontecer. Deveria ser casos explícitos de justa causa, mas há uma discussão aí que daí ficaria para um outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês que estão trabalhando fiquem atentos a qualquer forma de boicote, de retaliação. Não assinem, conversem com os sindicatos, procurem ficar informados, participem das iniciativas que vêm sendo feitas em favor de todos que estão trabalhando. E nós, enquanto advogados, enquanto militantes da soberania nacional, de quem acreditamos que a Petrobras tem um papel estratégico no desenvolvimento energético, não só no energético, mas como ela influencia em toda a economia do país, é muito relevante. Aconselho vocês a assistirem uma audiência pública que foi feita sobre a questão do preço do gás e o papel da Petrobras, né? Acho que foi no Senado, em que o Dari Beck Filho, que é da FUP, falou sobre esse tema de uma maneira muito assertiva, né? Uma pessoa que tem um amplo conhecimento nessa área, e que eu acredito que a gente tenha que se informar e informar a população. Quem é que coloca o preço? Qual é o valor do preço que sai o produto de uma refinaria? Porque acho que a falta de informação faz com que a população pense que a Petrobras não tenha um preço competitivo, né? Então, o que se espera disso, né? E se nós temos todo um mercado para atender, por que há a priorização para que empresas de fora do país venham ocupar um espaço que deveria ser ocupado e desenvolvido pela uma empresa pública? A empresa pública, ela cumpre um papel social, um papel de serviço à sociedade essencial, que é previsto na Constituição, que é o fornecimento de energia. Então, agradeço a audiência de vocês. Fica dado o cuidado em relação a quem está trabalhando. Procurem se informar, estar atento às convocações dos sindicatos. Eu estou sempre à disposição para a gente conversar, tragam jurisprudência, tragam novas ideias, porque a gente está sempre aprendendo. O conhecimento é uma coisa que não acaba, e na minha humildade eu sigo por aqui e contando com a audiência de vocês, seja pelo YouTube, Facebook, meu site ou na lista de transmissão pelo WhatsApp. Então cadastre-se lá se você ainda não recebeu as minhas mensagens. Eu procuro enviar com uma certa frequência algumas notícias pelo 51 999 13 13 98. Me despeço de vocês agradecendo esses 15 minutos de conversa e espero ter esclarecido pontos importantes e dado uma chama a mais aí de esperança, para que a gente tenha um pensamento positivo e tenha união nos objetivos, que é principalmente o combate à privatização agora das refinarias, que já está absurdamente, né, sendo levado à frente, e que a gente precisa
nos unir e enfrentar esse tema com muita consciência, informação e atitude. Um abraço.